Existem lugares que não são só destino, são pausa, conforto e inspiração. Tours Free Sítio, o seu lugar para renovar, apresenta Por Trás da Placa, o podcast que revela as histórias de quem transforma ideias em grandes negócios. Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais um episódio do Por Trás da Placa, o podcast, como você já conhece, que tem como objetivo falar sobre empreendedorismo e empreendedorismo raiz, mostrar os bastidores como ele realmente é, mostrar os desafios, as dificuldades que existem por trás de qualquer empreendimento. E hoje nós temos aqui como convidado o nosso amigo Carlos Alberto, mais conhecido como Zanata. Eu acho que ninguém conhece como Carlos Alberto, nem a família conhece. Não, nem meu pai. Meu pai me chama Carlos de Zanata. Alberto. Ficou Zanata e acabou, não tem jeito. Bacana. Zanata, ele é proprietário da Fritec, né? Isso, é uma Fritec loja de trabalho com manutenção, Isso, de redes, computadores, venda de computadores, acessórios. Enfim, já há mais de 20 anos mais aqui 20 na anos cidade. aí já, né, servindo a trancos aí, e barrancos estamos lutando servindo aí. Né? Então, Zanata, eu queria te agradecer, né, ter aceitado o nosso convite para estar aqui, para falar um pouquinho. Aqui, prestigiando. Né? A honra é nossa. Já nos conhecemos há algum muito tempo, né? Já é meu cliente. Já sou cliente da Fritec. Já somos parceiros já há algum tempo. Já somos parceiro. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho, né, de quem é o Zanata, mais ou menos, o que você faz, e a gente começar a falar um pouquinho da sua jornada empreendedora. Sim. Então, na verdade, comecei como... Acho que a grande maioria do empreendedorismo, aí, o cara quando cisma de empreender, ele começa como funcionário. Trabalhei muitos anos para um amigo numa loja de informática e chegou um ponto que eu vi que eu tinha que seguir meu caminho. Tinha que procurar, montar meu negócio e correr atrás, e foi assim que fiz. Larguei tudo, fizemos um acordo lá, pedi para demissão e saí com a cara e com a coragem. E o cara na época ainda me pediu para não... Quando eu saísse, um dos requerimentos que ele falou, você tem que sair, mas você não pode falar para ninguém que você está saindo daqui, não. Eu vou falar para todo mundo que você está de férias. Você vai sair como se estivesse de férias. Só descobrir, já foi. Isso. Aí eu falei, beleza, cara, eu concordo, mas só que todo mundo que bater na minha porta, eu vou atender. Eu vou montar o meu negócio, cara. Eu não tô saindo daqui para trabalhar para ninguém, eu tô saindo para trabalhar para mim. E foi assim, saí, aluguei o espaço, comecei com a cara e com a coragem. Só tinha um computador de casa que eu levei pro escritório. Montei, começamos numa sala comercial no Alberto Brown e fomos seguindo. A Fritec foi crescendo, foi dando ênfase, os clientes foram achando, encontrava com na rua, fui lá no Rafael e tal, você falou que estava de férias. Não, tô de férias não, saí, montei meu negócio e tal, tô com a minha loja agora, vou te procurar, não sei o quê. E tamo aí, já se passaram aí 20 anos e tamo na luta aí, cara. Foi em 2000, a gente tá falando que foi em 2002, isso aí. 2002, 24 anos. Você falou que começou numa sala comercial. Uma sala comercial. Na Alberto Brown. Na Alberto Brown, ali de cima do edifício Belpaese, ali, onde a antiga econômica, ali naquela galeria ali. Tinha até um curso de informática ali, que eu não me lembro o nome. Do lado do Itaú. Tinha um apertadinho, do lado ali. Sim, sei onde é. Começamos ali. E assim, você até então não tinha experiência empreendedora nenhuma? Nada, saí do zero. Porque, na verdade, assim, eu não posso negar o tempo que eu fiquei lá na... Posso até falar o nome da loja, porque, enfim, já fechou, já morreu há muito tempo. Era a Oficina dos Micos. Lembro. Então, assim, ali eu tive uma experiência boa do que fazer e do que não fazer como empreendedor. Porque o dono lá, tipo assim, ele tinha pontos positivos que eu trago comigo até hoje e pontos extremamente negativos que eu... Você não concordava? Não concordava, porque assim, eu tenho uma filosofia que eu carrego comigo sempre. O que eu faço para meus clientes é o que eu quero para mim. O que eu não quero para mim, eu não faço para ninguém. Então, se eu acho que eu vou atrapalhar a pessoa, que não vai ser legal, que aquilo que eu estou prestando não é um bom serviço, que eu não ia aceitar no meu padrão, eu prefiro não fazer. Ou não, vamos seguir outro caminho, vamos tomar outra direção. E fui na cara e na coragem, aprendendo. E a Fritec foi indo. Errei muito, acertei muito. Hoje, graças a Deus, a gente acerta mais do que erra. Mas teve seus altos e baixos, como qualquer... Todo negócio, quando começa, é assim. É muito difícil. Erros e acertos, e no começo é mais erros do que acertos. Do que acerto. E assim, quando você começa com apoio, às vezes, com capital, o erro passa mais despercebido. Agora, eu saí com um seguro-desemprego, cara. E eu comecei assim. Tinha um seguro-desemprego, meu pai me deu uma força e falou, se aluga o espaço, se você não pagar os 6 primeiros meses de aluguel, eu pago para você. Graças a Deus, ele não pagou nem um mês de aluguel. Aí, que legal. Eu consegui, o primeiro mês, a loja já fez para pagar, não sobrou nada, mas eu paguei o aluguel. No segundo mês e foi em diante, foi indo, e graças a Deus estamos aí onde a gente está hoje. E foi crescendo, crescendo. E foi funcionando, né? Foi funcionando, fomos fazer a gente vai falar
um pouco mais de desafios. Sim. A gente vai falar... Peguei até o cara aqui de surpresa aqui, nós vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Enfim, né? Porque sem patrocinador não tem canal, não roda, não tem podcast. Então já falar um pouquinho dos nossos patrocinadores aqui e depois a gente volta, que eu quero saber um pouquinho do início aí, dos principais desafios que você teve como empreendedor, né? Porque você saiu de uma parte que acredito que era mais técnica, né? Sim, eu ficava só na parte da manutenção. Mas depois você entrou gestão. Gestão. Né? Entrou gestão. Então vamos falar aqui dos nossos patrocinadores, né? Nós temos aqui, inicialmente, o Tours Free Sítio, né? O Tours Free Sítio é um sítio que fica ali em Rio Grandina, aqui em Nova Friburgo, né? Para quem não é de Nova Friburgo, né? Nosso podcast ele é visualizado aí em todo o território nacional. Então, o Tours Free Sítio é um local de hospedagem, onde tem hidro privativa, piscina privativa, tem opções de suíte também, e outros modelos de hospedagem que estão prestes aí a ser inaugurados. Então, se você curte uma hospedagem de qualidade, com uma boa gastronomia, uma boa carta de vinhos, um bom atendimento, Tours Free com certeza é o lugar para você. É só entrar em contato lá no @tourisfree no Instagram, entrar em contato pelo WhatsApp, né, que você vai ser atendido e tirar todas as dúvidas que precisar, a gente vai estar tirando para você lá. Temos aqui a Imperatriz das Louças. Imperatriz das Louças é uma loja de utilidades domésticas já há mais de 40 ou 50 anos na cidade. Bem antigo. Bem antigo. É ali em Olaria, né, na rua principal de Olaria, Presidente Vargas. Então, se você precisa aí de qualquer produto na área de cozinha, cama, mesa e banho, restaurante, né, eu sempre enfatizo aqui, que ele enfatizou, inclusive foi um entrevistado nosso, que ele tem muito material para restaurante em quantidade. Então, se a pessoa precisar lá, preciso de, sei lá, 100 pratos, preciso de 150 talher, jogo de talher, ele tem à disposição, então ele tem estoque, enfim. Então é só entrar em contato com a Arivelto lá, sua esposa, que eles vão te atender. Temos aqui o Estúdio Realize, que é onde nós estamos gravando esse podcast. Então, se você tem interesse em ter seu próprio podcast, vem aqui no Estúdio Realize. Você tem interesse em fazer uma transmissão ao vivo de um podcast, é aqui no Estúdio Realize. Você tem interesse em montar uma videoaula, né, seja gravada ou seja até uma transmissão ao vivo, é só vir aqui no Estúdio Realize, Instagram, @Estúdio Realize MF, entrar em contato aqui com o Hugo, nosso parceiro, nosso amigo, que eles vão te atender aí e fazer um melhor negócio para vocês. E temos também aqui a FreeWeb Agência Digital. FreeWeb é uma empresa hoje com 25 anos de mercado, hoje como principal serviço, ela tem o tráfego pago em Google Ads, né, principalmente, mas também opera nessa parte de redes sociais, orgânica ou tráfego pago, e também no desenvolvimento de site institucional e algumas consultorias de marketing financeiro, enfim, de gestão em geral, para poder ajudar pequenos e médios negócios aí para o trilho. Então, precisando de alguma coisa nesse sentido, só entrar em contato ali no @agência FreeWeb. Enfim, vamos lá, Zanata. Aqui a gente finaliza e vamos voltar aqui para falar de desafios. Eu imagino que assim, né, abriu a sala, botou lá o computadorzinho, aí dá aquele gelo, né? Com certeza, cara. Assim, e agora, cara? Até o primeiro cliente bater na porta, você, será que vai vir? Como eu te falei anteriormente, cara, você sai, vou falar para todo mundo que te perguntar que você tá de férias. Então, saí, corri atrás da sala e alugamos e tal, e assim, não tinha referência nenhuma, meu pai foi fiador, porque você vai alugar, tem as dificuldades para alugar, alugamos e tal, e começamos, cara. Fiquei, parti pra loja, era pra abrir 9, cheguei lá 7, e, monta tudo, e fiquei sentado lá esperando, cara. E o primeiro dia, cara, não entrou ninguém. Ninguém me procurou, ninguém ligou, ninguém sabia de nada, e eu, cheguei em casa, falei, cara, não sei o que vai ser não, se não der certo, eu tô ferrado. Aí minha esposa, não, vai dar certo. Já era casado? Já era casado. Já era casado, já tinha uma filhinha de 1 ano, ia fazer 2 anos. Caramba, tem que ter um pouco mais de coragem nesse cenário, né? Pra tentar tudo, era tudo ou nada, mas não, vai dar certo e vai dar certo. E, cara, graças a Deus, no segundo dia já apareceu um rapaz, lembro até hoje também do primeiro cliente. Na verdade, ele chegou lá com a fonte do computador queimada, cara, só que eu não tinha nada. Então, assim, você deixa aí que eu vou resolver. Ele eu saí, fui numa loja, comprei a fonte, vendi pra ele pelo mesmo preço que eu comprei, só para amarrar o cliente à minha loja, porque assim, eu queria resolver. Então, e daí fui indo, cara, fui fazendo contato com os fornecedores e tal. No começo, lá atrás, era muito complicado o negócio de CNPJ, porque você tinha que abrir uma empresa MEI, não tinha o MEI, na verdade, não tinha o MEI, né? Você tinha que abrir era limitada e a limitada tinha que ter um sócio, né? Isso aí, era uma complicação, você tinha que ter um contador. E como é que você começa sem mal ter a grana do aluguel, você vai montar um comércio e você precisa de um contador que vai te pedir, sei lá, mês, salário mínimo, não me lembro na época quanto que era, enfim.
Então, assim, não tinha nada, não tinha cartão de crédito, porque não tinha maquininha, não tinha conta empresa. Então, assim... É mais difícil de trazer o fornecedor. Porque o cara não quer te vender, porque você não tem um CNPJ. Então, assim, aí às vezes você consegue conseguir cadastro com alguns, mas tinha que comprar à vista, porque o cara só mandava se você pagasse antes, porque o cara não conhece. Ele não conhece a Fritec, não conhece o Zanata. A maioria dos fornecedores é Rio, São Paulo, enfim. Fomos burlando essas dificuldades e fomos passando, conseguimos compra daqui, faz cadastro com um, aí um fala pro outro, ó, o cara é bom, ele paga direitinho, aí, porra, lembro até hoje quando eu consegui meu primeiro 7 dias faturado. Porra, era uma ajuda pra caramba, porque, pô, eu consegui um prazinho, então eu podia estocar alguma coisa na loja, eu podia ter um materialzinho pra quando o cara chegar eu não ter que pedir, porque às vezes levava 3, 4 dias pra chegar e o computador, hoje ainda mais, antigamente também. O cara traz para consertar, mas ele tá perguntando quanto que você entrega. Então, isso é uma coisa que a gente pauta muito lá na loja. A gente, o orçamento é de um dia para o outro, não pode passar disso. Ou no mesmo dia ou de um dia para o outro, porque a pessoa que está deixando, ela tem urgência, ela tem prioridade. Normalmente é trabalho, né? Trabalho. E a gente hoje focou muito a nossa área também, a loja, a Fritec em si, pro atendimento do comércio. Então, pô, a gente atende as farmácias quase todas da cidade. Comércio a gente atende bastante. Então, a gente focou nisso daí, de procurar... fazer rápido, dar um atendimento para não deixar o cara na mão. O cara não pode ficar parado, né? Prioridade é dele. Então, a gente vai levando e vamos empurrando. Assim, nem tudo são flores, né? Não, imagino. com certeza. Você já teve, nesses 24 anos aí, alguma ocasião que deu algum problema, algum BO? Já, cara. Você consiga lembrar e consiga narrar pra gente? Sem falar o nome do santo, lógico. Com cliente, cara, eu não vou te dizer que, assim, graças a Deus, assim, acho que a gente presta um trabalho bacana, eu não tive, assim, problema de me desentender. Claro que tem sempre um ou outro que, às vezes, o cara diz que é X, você fala que é Y, gera aquele desacordo. Mas nada... Assim, às vezes uma peça para chegar não chega, isso, ou chega com defeito. Enfim, pô, hoje o que a gente tem enfrentado maior, assim, hoje eu voltei bastante o meu negócio para a área de notebook. A gente está se aprofundando bastante em manutenção de notebook, e assim, e notebook, cara, cada um é cada um. Não tem, cara, a não ser que eu tenha 10 Acer iguais. Aí vai ser fácil de ter peça em estoque, mas não é. O mesmo Acer que é o modelo X, o Y já é diferente, a arquitetura é diferente. Então a gente se depara com o que você falou. Pô, agora recentemente eu tava com um equipamento de uma menina, pô, levou quase 20 dias para chegar um componente, pô, chegou errado. Como que você fala com a menina que, ó, você me perdoa que chegou errado? Pô, ela ficou braba pra caramba, falando que era uma falta de respeito. Você pede desculpa, eu falo, assim, você me desculpa, mas assim, eu não tenho... Não foi comprado errado, né? Não veio errado. Eu não tenho como ter tudo na loja, não tem um cenário onde a gente consegue, eu não consigo ter tudo, a gente procura ter o máximo de troço. Hoje eu compro, eu até falei com um amigo lá que trabalha comigo, hoje eu comprei o componente dela, eu não compro um, eu compro 3, só que veio os 3 errado. Eu comprei o X, veio o Y e veio 3Y errado. Então, não adiantou de nada. Não devolvi, já tem lá, fiz a compra novamente. Mas, enfim, ela ficou chateada, eu pedi 1000 desculpas, montei o equipamento. Falei com ela se ficava à vontade, se ela quisesse levar em outra pessoa. E, assim, acabou que ela aceitou e estamos aguardando chegar. Deve estar para chegar aí semana que vem. Eu acredito que corra tudo bem, mas acontece, cara. Eu confesso a você que há uns anos atrás, 2008 mais ou menos, eu cheguei a montar uma loja, né, de material elétrico junto com meu sócio na época, o André. E a gente começou, eu peguei um rapaz que trabalhava com a gente na FreeWeb e a gente chegou a começar a ensaiar, a montar essa parte de empresa de manutenção de redes, né? Sim, sim. Venda de computadores e mais ou menos o que você faz hoje. Eu confesso a você que no terceiro cliente eu desisti. Não, é muito complicado, cara. Porque, assim, realmente, né, nós compramos 2 servidores para uma farmácia. Sim. Compramos 2 servidores, um veio sem HD. Aí já Aí eu vi na hora, abri ali, conferi, já veio sem HD e assim, não teve conversa. Botei na nota, escrevi na nota, faltou um HD. Outra coisa que a gente se depara com muito problema também, o envio. Pô, às vezes acontece, vem quebrado, você quer ver um troço que me apavora, tela. O cara acha que é fácil, não, trocar uma tela. Porque normalmente o cliente, assim, não são todos, tá? Não vamos generalizar. Mas o cliente, quando ele leva para você, não, cara, é só trocar a tela. Cara, mas não é só trocar a tela. Pô, a tela tem pinagem, tem posição do flat, direita, centro, esquerda. Tem pinagem, 30, 40, 50. Tem se a tela é Full HD, se a tela é 144 Hz, se a tela é 240 Hz. Então, assim, é uma gama imensa. E aí eu tô lidando com um humano do outro lado, então eu vou lá e falo com a menina lá do pedido, ó, você manda uma tela X para mim, modelo tal,
revisão tal, eu passo todas as coordenadas. Mas na hora dela separar, ela pode errar. E aí chegou para mim errado aqui, você tem que explicar para o cliente, ó. Infelizmente, graças a Deus, a gente não tem muito esse problema, mas acontece. A gente que lida com o público, você tem que ter um jogo de cintura ali e tal. Explica, ó, não é comum acontecer, mas pode acontecer. Igual no seu caso, você vê, comprou novo e já veio sem HD. Aí você fala, como é que isso pode acontecer? Pô, acontece, cara. Não, na primeira experiência. Aí teve uma segunda experiência também, que deu um problema lá. Falei, você quer saber de uma coisa? Não é minha área, Não né? é minha área, não conheço, não tenho expertise. Não, cara. Enfim, já tive que acionar esse funcionário domingo já para resolver um problema de farmácia. Não, isso aí deu problema no servidor. Isso é direto, cara. Domingo. Pô, já teve situação. Não vou falar o nome do santo, mas deu sair, ficar esperando até meia-noite o cara fechar a farmácia para mim poder fazer o reparo. Então, ou seja, meia-noite ele fechou, peguei o equipamento, levei para dentro da minha loja, abaixei a porta de aço, fiquei até 2h25, porque ele abre 6h20 no outro dia. Então ele só tinha essa grade aí. Então aprontei para 6h20 do outro dia entregar, para quando ele abrir tá tudo funcionando e o sistema rodando para não... Que era o servidor, a gente não pode deixar o cara na mão. Então assim, hoje assim, a Fritec eu procuro mesmo fazer o melhor. Claro que você não vai agradar todo mundo, não vou conseguir às vezes resolver todo mundo, sempre deixo bem claro. Não sou o melhor, sou bem simples, sou bem humilde. Assim, procuro fazer o melhor, cara. Às vezes, com notebook acontece muito. Às vezes você bate cabeça horas e não descobre o defeito. Às vezes você entrega pro cliente e fala, ó, cara, não achei o problema. Aí o cara passa depois de um tempo, pô, levei no fulano, o cara com 10 minutos matou. Resolveu. Mas assim, então às vezes são pessoas diferentes, cabeças diferentes. Então às vezes ele... E às vezes é um problema que ele já passou, né? Já passou. Que ele já bateu cabeça lá atrás e hoje a gente sabe onde tá. E às vezes você fica insistindo. Às vezes um amigo que fala comigo assim, às vezes você aprender demais, quanto mais conhecimento você tem, eu acho que é pior. Porque você às vezes fica procurando o caminho mais difícil, às vezes o erro está no mais fácil. Então a gente às vezes não confere o mais fácil procurando lá na frente o problema maior. E às vezes passa a batida e aí o que acontece? E assim, e aquela história que eu te falei, né? Pô, a agenda é lotada. Então assim, você não pode ficar o dia inteiro no notebook porque chegou 5 já esperando. E o prazo está correndo. Então você tem que produzir mesmo. Então é bem complicado. Mas é interessante você falar isso porque acredito eu que você vai diminuindo esse tipo de problema, tipo, com o tempo, né? Com o tempo. Porque lá atrás, de repente, isso acontecia até com um pouco mais de facilidade. Até porque, em 2002, até para você consultar uma informação era outra. Era complicado. Era outro a gente não tinha internet da maneira que está hoje. Hoje a gente tem o Google aí, tudo que você bota ali. Tem um cara que, pô, não desmerecendo nosso amigo que tem um estúdio, mas tem um cara que monta um estúdio na casa dele e fala que ele faz podcast a troco de banana. Então, assim, porque o YouTube ensinou. Na minha área tem, na sua área tem, na área de toda área tem aquele cara que, pô, você leva anos estudando, a gente se aperfeiçoa e faz curso e tá sempre aprendendo, você tá sempre lendo. Eu, cara, sou um cara que leio muito, tô sempre pesquisando, sempre procurando conhecimento, porque assim, tá sempre mudando. Então você tem que estar sempre andando junto. Então, pô, lança um negócio, você tá ligado, prestando atenção e tal. Agora a gente tá sofrendo um gancho aí com a questão da IA. Pô, material... Você comentou isso comigo. Cara, pô, os SSD e memória dispararam de preço. As grandes fabricantes só querem fabricar para data center. São servidores de IA. Então, assim, hoje a gente está vivendo a era da IA. Você bota no Google, hoje ontem, um cliente me mandou um WhatsApp que ele queria fazer um upgrade na máquina. Aí eu virei para ele e falei, ó, cara, você traz o equipamento para mim ver, para a gente ver o que pode ser melhorado no seu computador. Porque eu vendo, eu vou te falar. Ah, não precisa não, porque eu já botei aqui na IA, no Gemini aqui, ele já falou para mim que meu processador é tal, que o melhor que eu quero. Eu falei, não, cara, mas não confia nisso não, que isso é furada, cara. Às vezes erra. Isso é furada. Aí, pô, ele é um cliente já antigo, ele trouxe. Ainda bem que ele trouxe, porque o que o Google indicou para ele trocar o processador não era nem compatível com a placa dele. Então, ou seja, ele ia gastar grana e na hora que ele trouxesse para me montar, não ia dar. Eu falei, ó, cara, não dá para montar, porque esse processador não é compatível com essa placa. É interessante, né? Porque a internet, o Google e as IAs têm formado um monte de pseudo-especialistas, né? Essa é a grande verdade. Eu uso IA no meu trabalho. Sim, enfim. Não, a gente também, cara. Mas a IA, ela te traz um bom resultado quando você sabe fazer um bom prompt. Sim, isso aí. Quando você tem que saber o que perguntar, você tem que saber alimentar. Isso aí, você tem que dar uma pergunta. E saber analisar a resposta. Isso aí, você tem que ser bem direcionado naquela pergunta, porque você pega... Pô, falando em IA, peguei um cliente agora, deve ter 3, 4 meses, que ele tinha uma impressora HP, uma LaserJet, aquela M1132, impressora grande, antiga da HP, ótimo. Ele perguntou no Google, ele veio do Rio para Friburgo. Google, essa impressora é bivolt?
Pode ligar sem problema nenhum. Porra, ligou, deu um estouro, cara, um fumaceiro, ele chegou com a impressora queimada lá na loja. Pô, Zanata, perguntei na IA, cara, ela falou que a impressora. Eu falei, cara, por que você não me ligou, cara? Em 2 minutos eu te falo, não liga porque ela é 110. Laser não tem bivolt, lasers são todas 110. Mas aí o que você falou, às vezes o cara na hora de perguntar, ele não especificou que impressora que é. Exatamente. Ah, o teu impressora HP, ela é bivolt? Pô, 90% é bivolt, mas tem 10% que não é. Pois é. Então, assim, ele não soube perguntar. Isso aí. Né? E aí a resposta veio. A resposta veio. Exatamente. É porque ela responde em função de um histórico, né? Sim, ela faz um checa lá o banco de dados e pega aleatório ali o que ela... 90 para 10, vamos responder 90%. 90%. Mas é interessante isso mesmo, né? As pessoas às vezes... E isso atrapalha muito, né? Porque às vezes a pessoa tenta fazer sozinha, sim, não consegue, piora o problema. Eu falo muito isso, cara. Aí quando chega lá... Eu falo muito isso, às vezes o cara chega assim... Não me assusta quando o cara falou que levou para outra assistência. Hoje acontece muito. Assim, como eu te falei, graças a Deus, eu só tenho que agradecer ao trabalho que a gente faz. A Fritec é bem conhecida. A gente tem bastante serviço. Tem amigos de outra loja que indicam a gente direto. Pô, manda pra gente sempre equipamentos. Então, que eles não fazem um tipo de reparo. Mas quando chega, ó, já levei para fulano e não deu jeito. Cara, eu me preocupo menos do que quando o cara fala, pô, desmontei em casa, tentei dar uma olhada, mexi, não sei o quê. E agora piorou. Porque aí o cara não sabe o que ele mexeu. Às vezes ele não sabe me explicar. E aí o defeito me aponta para um caminho, mas ele mexeu em alguma coisa que não é o caminho, eu fico perdendo muito tempo até um diagnóstico porque o cara tentou em casa. Às vezes desmontou, até perdeu peça, né? Isso aí, às vezes chega a faltar, isso é de lei, chega faltando parafuso, tampa não encaixa, isso aí vai ter, haja podcast para me te contar as histórias, cara. Não, você já conhece, né? Sim, qualquer probleminha que dá, meu filho, eu já fiz assim, apareceu um ícone diferente aqui, Zanato, dá uma olhada aqui, entra aí. Isso aí, e a gente, cara, lá na loja a gente presta esse serviço assim, hoje, às vezes minha esposa fica braba, porque eu não tenho um celular de trabalho e um celular pessoal, o meu celular é meu celular, então meu número é o número da Fritec. Se o cara mandar um WhatsApp domingo, eu tiver com o celular na mão, eu respondo, sem problema nenhum. Se eu ficar 1 hora com o cara ali explicando a ele, eu vou ficar 1 hora até tentar resolver. Cara, infelizmente não dá mais pra gente continuar por aqui. Você vai ter que trazer o equipamento pra mim, ou às vezes você resolve. Então eu sempre falo, cara, pô, tu pintou uma dúvida, manda mensagem, pô, Zanato, ó, apareceu isso aqui, cara, eu clico, não clico, isso aqui é normal? Às vezes, porque às vezes você vai olhar, como a gente, pô, pega isso diariamente, você vai olhar, bater o olho, cara, isso é besteira, ignora. Não faz isso não, pelo amor de Deus. Então às vezes o cara vai numa dessa aí, ou o Google indica errado, ou ele pergunta pra um amigo que é o pseudotécnico que faz, e aí... Aí o amigo pergunta no Google, pergunta na IA, aí a gente acaba piorando a situação, lá no cara. Gemini, enfim. Mas isso eu imagino que isso aconteça com bastante frequência e agora está acontecendo muito mais. Muito mais. Esse pseudo-profissional, né? Sim. E acaba realmente atrapalhando. Mas assim, isso acontece com a gente também, enfim. Não, né? sim, as na pessoas... sua área, devido a gente tá ligado e não tá ligado, né? Porque você trabalha com desenvolvimento e tal, como a gente já conversou no offline, né? eu te falei, o que eu tenho de cliente que chega lá falando, não, se você souber de alguém que precisa fazer um site, eu faço. Eu falo, não, mas qual a sua formação que você já fez para alguém? Não, pô, fica o tutorial no Google ali, agora eu faço. Isso acontece, aí no caso, quando você falou em site, né? Isso acontece muito também porque existe hoje muitas ferramentas que você monta um site em horas. Né? Em 2, 3 horas você às vezes monta um site. Mas só que assim, não é tão simples porque você tem a ferramenta. Sim, mas você tem que saber o que você vai colocar ali dentro. Você tem que saber então, você tem que manusear a ferramenta. E assim, você vai colocar uma foto. Que foto você vai colocar? Sim. Que imagem você vai passar? Como que você vai trabalhar essa imagem? Você vai colocar um texto. Que texto? Que formato de texto você vai fazer? Né? Cada um na sua área, então, cara. Assim, não é só a ferramenta. Eu costumo dar um exemplo que você saber como abrir, onde tem os botões, né, de um Photoshop não faz de você um design. Não, com certeza. Isso aí. Né? Mas aí que hoje, hoje a tecnologia que a gente vive, essa questão do Google, cara, o Google é uma ferramenta fora de série, como a gente está conversando aqui. Não sou contra o Google, sou totalmente a favor. Mas é apoio, né? É apoio. Não é substituição. Exatamente. Então, assim, hoje o cara acha que qualquer coisa ele lançou no Google, ele ouça isso direto. Chega lá, não, mas porque o Google falou, cara, mas espera aí. Você vai acreditar no Google, tá falando, ou você tá trazendo para mim te dar meu parecer como técnico? Eu ia falar isso agora, né? O cara, de repente, questionar o seu parecer porque ele pesquisou e falou outra coisa. Eu vou ficar te contando o caso, entregou hoje. Eu peguei um notebook, um Predador, aquele gamer maneiraço. Cara, um notebook daquele, sei lá, deve estar uns 7 mil. A menina levou para mim, ó, o defeito é o cabo flat. Aí eu falei, mas você já levou para alguém ver? Não, porque eu vi no Google e eu liguei para a autorizada da Acer no Rio e eles falaram que 90%, mas você ligou? Como que o cara diagnosticou pelo telefone? Não, a menina falou comigo que é o cabo flat.
falei, a gente não trabalha aqui assim na Fritec. Como que funciona aqui? Você vai deixar comigo, eu vou fazer a minha análise e vou te passar o que eu achar que é. Posso estar errado? Posso, mas eu vou fazer a análise minha como técnico. Tá? Não vou falar nada com você pelo que você está me falando. Não, mas eu tenho quase certeza que é o flat. Você tem? Eu falei, não tem esse flat. E vou te falar, ó, pela minha experiência, hoje eu não me lembro, hoje, assim, recentemente, vamos botar hoje, que eu digo aí 4, 5, até mais, vamos botar uns 10 anos atrás, o que é trocar um flat? Quando você pega aqueles notebooks lá atrás, aqueles grossão, notebook que era o preço de um carro, aquilo dava muito problema em flat, aqueles flats eram muito mal projetados, ficavam em posições ruins. Hoje, assim, trocar um flat, eu não me lembro a vez que eu troquei recente. E falei exatamente isso que eu tô te passando para ela. E ela, não, então, mas eu vou deixar com você e tal. Aí ela deixou comigo, só que estava meio atarefado devido à questão da cirurgia e tal. E já tinha outros equipamentos na frente. Eu falei, ó, o prazo que eu gosto muito de trabalhar com prazo. Porque eu gosto de respeitar os prazos, porque assim, se eu der um prazo para você, antes, é quinta-feira. Até quinta-feira você não. Se você me ligar, você pode, até aí, conseguiu ver? Não consegui, mas eu tenho a tranquilidade de falar, porque eu não consegui ver. Eu não preciso ficar inventando para você uma Não, antes, eu desmontei, mas não achei o defeito. Não, antes, não vi ainda. Tá no prazo. Tá no prazo. E eu passei um prazo para ela de 15 dias. Semana passada, devido a esse volume de serviço, eu trabalhei no sábado e domingo com porta fechada, porque eu queria adiantar meus serviços e tal. E notebook, como eu te falei, me toma muito tempo. E peguei o dela. E abri o notebook, pô, eu falei, vamos medir. Medir as tensões da placa, tudo certinho, o circuito da tela, tudo certinho. Falei, cara, mas isso não tem defeito, só que você ligava, a tela não acendia. Falei, cara, isso é na tela. Falei, pô, vamos sacar a tela. Tirei a tela colada. Essas telas mais novas agora, todas elas são coladas, bem parecida até com o celular. Soltei a tela, quando eu soltei, o flat da tela, cara, ele tava torcido, o conector parece que na hora de montar, porque parece que nunca tinha sido aberto mesmo, porque tava com lacre original ainda que vem, mas parece que na hora de montar, eu não sei se essa parte é feita por máquina, eu não sei te dar preciso como é. Ficou um pouquinho torcido e ele machucou o conector no cantinho. Falei, cara, é isso aqui, botei no microscópio lá, bati o olho, pô, isso aqui. Acertei, levantei a chapinha e tal, encaixei direitinho, ligou. Falei, pô, beleza. Aí, isso era domingo. Na segunda-feira eu liguei pra ela, mandei a foto, ó, o equipamento tá pronto. Nossa, o que era? Era o flat? Falei, não. Como assim não? Falei, não, conector no cantinho da tela e tal, expliquei e tal. Aí ela foi pegar ontem. Aí ela falou, nossa, como que você é correto? Porque eu tava disposto a pagar o flat, a tela. Eu falei, não, menina, aqui a gente não inventa serviço. Até porque se eu falar que você quer o flat, e amanhã depois esse flat dá defeito, você vai falar comigo, pô, mas você trocou meu flat. Exatamente. Se eu falar que você quer a tela, essa tela dá defeito, pô, mas você trocou minha tela. Não, então aqui a gente trabalha com o que é. Se eu não conseguisse resolver, não seria. E se eu conseguisse, era o que eu tô te passando. Foi um mau contato, mas aí eu dei uma cutucada nela. Falei, mas tá vendo? Por isso que aqui eu trabalho com análise. Eu não trabalho com o que o Google falou, o que o telefone... A não ser que você tivesse levado para um outro técnico e ele tivesse analisado. Eu não questiono o trabalho de ninguém, mas aí eu teria uma análise de uma pessoa profissional. Entendeu? Então, se você chega falando, ó, levei num técnico, ele falou comigo que é o flat. Pô, beleza, vamos trabalhar em cima do flat, porque um técnico viu. Mas agora você fala que ligou pra Acer e o cara da Acer pelo telefone falou que foi o flat, não tem como, cara. Ele usou estatística, né? Ele usou estatística. Aí a gente volta pra questão do Google lá, né? Vamos pegar, o Gemini perguntou lá que tem maior incidência com flat, então vamos citar que é o flat, mas, pô, não é sempre assim, né? A gente que tá na... Tem que botar a mão na massa. Exatamente. Né? Tem que botar a mão na massa. Isso aí. E, assim, e a experiência, não tem jeito, né? Não tem. Isso aí não é agora que começou, cara. É o que eu te falei, 26 anos de Fritec. Pô, lá atrás, talvez eu pegasse uma situação dessa, eu ia ficar perdido. Então, assim, você vai passando. E é o que eu falo lá na loja, até para os outros meninos que trabalham comigo lá, o Lucas e o Fabiano. Cada dia é um dia diferente, cara. E todo dia eu aprendo alguma coisa. Todo dia tem uma... Até hoje. Todo dia tem uma situação diferente, cara. Todo dia. Hoje mesmo eu passei por uma situação diferente. Um notebook que eu aprendi um troço que eu não sabia. Então, todo dia você está aprendendo uma coisa nova, uma situação que te deixa em xeque ali, né? Pô, será que você vai desistir? Não, e eu não sou de desistir, cara. O Lucas fica brabo comigo, porque ele fala, cara, você perde muito tempo, cara. Não dá. Eu falei, não, cara, não dá, não é assim, né? Tem que dar. É o que eu falei, o cara tá depositando a esperança dele em mim, cara. Eu tenho que resolver. Então, é o que eu te falei. O que eu quero pra mim, eu faço pros meus clientes. Você falou um negócio aí, que a gente vê faltar muito em empreendedores. Não empreendedores, né? Eu sempre pontuo aqui que existem empreendedores e donos de empresa, que são coisas diferentes. Sim, com certeza. O dono de empresa, com certeza, ele quer botar dinheiro no caixa e doa quem doer. Isso aí, não tem. Vamos embora. Né? E o empreendedor, ele tem essa preocupação. Né? Ele tem algumas preocupações. Uma delas que realmente ele tem um nome a zelar. Sim, com então certeza. Ele quer fazer um trabalho bem feito, ele quer ser elogiado pelo aquilo que ele entregou.
E ele tem, assim, ele tem respeito pelo cliente, no sentido de que, para ele, para você é um conector, mas para ele, né, no caso ela, nesse caso aí, ela fazer ou não aquele serviço que ela está dependendo da máquina para fazer. Isso aí. Entendeu? Aqui nós entrevistamos aqui também um amigo, o Carlos Cristiato, da Casa do Kika, e demos esse exemplo, né, com relação, por exemplo, o cara vai comprar uma resistência de chuveiro. Para o cara que está vendendo, pode ser uma resistência de chuveiro, mas para o cara que está comprando, é o banho quente no final do dia. Sim, isso aí. É o que eu te falei, o cara tá apostando que você vai resolver. Exatamente. E hoje a gente vive uma realidade, acho que no Brasil todo, onde a gente não é aquela época que você assim, tá com defeito, vamos descartar e vamos comprar um novo, não. Hoje tá muito difícil as coisas, então assim, o cara, às vezes quando chega, pô, cara, preciso desse laptop, ela mesma, apesar de ser um laptop caro, ela não jogava, ela trabalha com, eu não sei se ela é arquiteta ou designer de imóveis, eu não sei qual é a função dela, mas eu sei que ela edita esses trabalhos, então grande, então precisa de uma máquina boa e tal, e até porque quando nesse questionamento que a gente, hoje em dia, eu não recebo só equipamento, a gente tem que fazer uma entrevista. Então, quando chega lá, por exemplo, às vezes eu tô na bancada lá atrás, às vezes eu não consigo nem, às vezes hoje chegou um amigo querendo falar comigo, eu falei, cara, eu não posso te dar atenção, eu tava fazendo um reparo, tinha essa entrevista marcada com você aqui, falei, cara, eu tô com tempo corrido, eu preciso liberar esse equipamento, o cara vem buscar amanhã de manhã, você não se incomoda de falando comigo e eu vou te respondendo, mas às vezes o cara quer falar comigo. Então, aí às vezes o Lucas entra para fazer uma entrevista. Então, pô, qual o equipamento? Ah, mas por que você quer formatar? O que tá acontecendo? Porque às vezes o cara botou no Google, volta pro Google. Ah, é só formatar que resolve, mas aí às vezes você vai fazer o serviço, eu vou apanhar o dinheiro do cara e o cara não vai ficar satisfeito, vai sair falando mal de mim. E, pô, vai criar uma treta. Então, assim, a gente procura enxugar o máximo, assim, pô, mas por que você tá formatando? Quem te levou? Mas como é que foi? O que aconteceu? Então, a gente faz essa interrogatório todo na pessoa. Às vezes fica ser chato, porque a gente vai anotando tudo para na hora que a gente tentar... Eu quero que o cara saia da minha loja com uma experiência boa, que ele saia resolvido. Porque eu fico tão feliz quando eu levo meu carro para consertar e o cara resolve. O cara me liga, ó, teu carro tá pronto. Você pega o carro, entra, acabou o barulho. Então, assim, eu acho que isso é o bom profissional, é o bom empreendedorismo, é o que faz andar. Porque é o que você falou, tem empresários que não estão nem aí. O cara tem uma meia dúzia de funcionários lá, o cara faz do jeito dele, ele vai apanhando dinheiro, mas aquela rotatividade é tão grande que ele não sabe, entra um, sai outro. E se der errado, ele fecha e abre outro negócio. Né? Exatamente, cara. E hoje, assim, a Fritec hoje é uma empresa, eu digo que é de família, apesar de a gente não ser família lá, mas, pô, o Lucas está comigo desde o começo, o Fabiano agora é recente, mas... Então, assim, a gente cria um vínculo. Então, ali, é o que eu falo, tem 3 famílias ali dentro que se sustentam na Fritec. Então, é o que eu costumo falar. É uma responsabilidade. É uma responsabilidade que eu tenho. Eu não carrego só a minha família. Eu tenho mais 2 famílias penduradas comigo ali. Então, assim, eu não posso errar, eu não posso deixar falhas. Então, eu procuro passar para eles isso, cara. Isso aqui não é brincadeira, que a gente está trabalhando sério, a gente está zelando por um nome. Então, assim, a gente não pode deixar uma margem para um erro ou atender mal. Então, a gente procura fazer o melhor para poder... Nessa questão aí, né? De não deixar furo. Agora, a gente está falando muito aqui de responsabilidade no atendimento, na qualidade de serviço, o quanto que isso é importante, né, para o empreendedor. Mas empreender não é só atender. Não, infelizmente não. Hoje você já, né, provavelmente você já tem uma boa carteira de cliente, você talvez não tenha hoje uma necessidade de estar captando novos clientes. Sim, sim. Meio que, né, aquilo vai se retroalimentando, um cliente indica vai outro, indicando outro, né? Isso aí. Hoje é o grande... Já chegou, né, nesse nível. E bacana, legal, sim. Resultado de 24 anos de trabalho. Mas você também tem uma parte de gestão, né, que você tem que tomar conta. Você tem um financeiro, você tem compra, você tem que comprar mercadoria. Normalmente é o que eu falo com a minha esposa, a gente trabalha 24 horas, porque assim, durante o dia eu tô técnico lá, mas às vezes chego em casa... Eu tô fazendo pedido, eu tô falando com o fulano, tem que boleto para pagar e não sei o que, e acerta daquilo ali. Então, assim, às vezes meu dia eu fico pedindo para ele ter um pouquinho mais de espaço, porque... 24 vira 28, não 30. Dá tempo, não dá tempo. Às vezes eu faço 15 minutos de almoço, minha esposa fala, cara, nossa, você engoliu a comida. Eu falei, não, eu tenho que voltar pra loja porque eu tenho que pedir isso aqui, eu tenho que ligar para fulano, e às vezes acaba não dando, cara. Confesso para você que às vezes acaba não dando, Anderson. Quer dizer, hoje você faz toda essa gestão, toda a gestão em cima de você. Em cima de mim, entendeu? Então, assim, hoje também há uma carência muito disso. Todo mundo quer... Eu acho que todo mundo quer trabalhar, mas ninguém quer se profissionalizar naquilo. Eu acho que falta um pouco da galera correr atrás de pô, cara, eu quero ser técnico. Então, vamos estudar, vamos correr atrás. Vamos seguir um caminho para onde eu possa ser. Não é ver um vídeo no YouTube e falar, eu sou técnico. Não tem, cara. Então, assim, tem uma carência disso aí. Eu sinto falta disso. Você já pensou, talvez, em terceirizar alguma dessas áreas? Já faço alguma parte disso aí, já.
Tem um outro parceiro de um laboratório, que assim, às vezes faço a primeira análise na loja. Então acho que esse é um pouco até centralizador da minha parte, cara. Eu sou meio chato com isso antes. Que acho que eu fico tão preocupado de que eu te falei, o cara não conhece a Fritec, o cara conhece o Zanata. Então 90% chega, 99%. Ah, aqui que é a loja do Zanata? Ninguém chega e fala aqui que é a Fritec. Então, assim, o cara chega procurando o Zanata. Às vezes tem cliente que não gosta nem de ser atendido pelo Lucas ou pelo Fabiano. Ele vai embora e quer falar comigo. Já acostumou. Já acostumou. Então, assim, aí o que eu faço hoje? Eu tenho um amigo que terceirizo com ele, então, assim, eu faço uma análise rápida na loja. Cara, isso aqui eu vou passar para ele. Aí já ligo para ele, ó, cara, vem aqui, já deixo tudo desmontadinho, tudo pronto, ele só vai levar e executar o serviço. Então, normalmente ele passa de manhã, apanha, me entrega no dia seguinte, às vezes tem que comprar alguma coisa. Aí ele me passa, ó, preciso que encomende isso, isso, isso. Aí a gente compra, mando para ele, mas quando chega eu vou conferir. Acho que é aí que eu perco um pouco de tempo, porque assim, eu não consigo, apesar dele ser um profissional excelente, cara, porra, tem até mais conhecimento do que eu, vou te falar a verdade. Mas eu não consigo deixar sem eu ver se tá certinho. Sem olhar. Cara. Isso não, até porque, assim, se ele estiver errado, e pode acontecer, é você que vai responder. Sim, então, com certeza. Eu tô assumindo um risco, porque o cara deixou o equipamento comigo, ele não deixou com ele. Mas então, assim, eu confiro. Eu sou muito chato nisso, cara. Meu pai sempre falava isso comigo, cara, você tem que delegar, eu não consigo. Eu sou um cara muito centralizador, eu gosto que passe tudo pela minha mão. Então, assim, acho que acaba trabalhando demais por causa disso. Isso aí foi uma coisa que você falou e vamos pontuar aqui. Agora vamos fazer uma consultoria. Isso é bom, isso é bom. Assim, realmente, muitas pessoas têm um pouco de dificuldade em delegar, né? Isso é bem comum, porque a pessoa tem aquela sensação de que a pessoa não vai fazer igual ela faz. Delegar não é fácil. Não, né? muito, cara, muito difícil. Mas aí fica aqui, né? Acho que é uma parte consultiva que, de repente, vale a pena você pensar em ter alguém para te ajudar no administrativo. Sim. Por exemplo, você pode ter uma estagiária na parte, como se fosse uma secretária. Sim. Um administrativo que ela vai, de repente, finalizar o pedido. Ela não vai fazer o pedido, talvez no primeiro momento, porque ela não conhece o equipamento. No equipamento, mas né? Sim. Mas ela pode emitir, ela pode acompanhar a entrega, ela pode pagar, ela pode, né? Ela pode fazer uma planilha financeira para você, ela pode fazer uma relação de clientes de serviço, né, que estão em aberto, ou seja, ela pode organizar de repente a casa. Eu sinto uma carência. Você ter um pouco mais de tempo. Sim. E assim, a falta de tempo traz dificuldade em delegar. Sim, Porque para delegar, no primeiro momento, você tem que acompanhar. Sim. Né? Então, se você está ali apagando incêndio, está todo ali resolvendo o dia inteiro, resolvendo um monte de coisa, o dia inteiro isso, aí você vai delegar, naquele primeiro momento, te atrapalha mais do que ajuda. Sim. Porque você vai ter que, né, investir um tempo para que aquela pessoa se torne preparada para poder fazer. Né, até você ganhar confiança ela fazer. Mas não tem jeito, né? Delegar ele é importante, até para você poder escalar. Nós tivemos aqui também um entrevistado, né, o Rogério Alves, da Roma Representações e Soluções, e ele falou um negócio interessante, né? Falou assim, se você não delega, você não tem o direito nem de morrer. Mas é verdade, Porque se você morrer, a empresa morre junto. Morre, mas eu falo isso hoje. Junto. Falei isso com a minha filha hoje, cara. Minha filha tá procurando ainda o caminho dela, não se encontrou ainda, já se formou em 2 faculdades, mas enfim. Falei com ela, cara, você tem um comércio funcionando, tanto o meu quanto da minha esposa é cabeleireira. Você tem 2 comércios funcionando e você não quer nenhum. Porque eu falei, cara, se você ficar na loja, você me ajuda. E ela é bem inteligente, ela puxou muito essa parte. Eu sou muito autodidático. Eu olho, eu tenho muita facilidade só em olhar e eu aprender. Nunca posso ter botado a mão, mas às vezes eu não olhar, eu faço igual. E consigo fazer igual, às vezes até melhor. Então eu aprendo muito fácil. Falo com ela, você podia me ajudar nessa parte aí. É onde eu preciso, ligar pro cliente. É um troço complicadíssimo, porque às vezes eu tenho que parar para mandar a mensagem, para explicar que tá pronto, que ficou X, a forma de pagamento é Y. Então ali, aí é o que você falou, o dia com a Fritec abre às 9 e fecha às 6. Eu chego normalmente 8h15. Agora eu tô chegando até um pouquinho mais tarde, mas chegar ali 6 horas da manhã, 5h40, já abri loja. Para quê? Para estar fora do período de balcão e de telefone, porque aí meu serviço produzia, porque eu não tinha interrupção do cara me chamar no balcão, eu quero falar com o Zanata. Aí o Zanata larga tudo que tá fazendo e vai no balcão atender. Mas é interessante, né? Isso que tá falando, né?
Porque assim, quem tá assistindo a gente aqui agora, Sim, isso aí. muitos devem passar por isso, né? Bom, a grande maioria. A grande maioria. A grande maioria passa por isso, né? A grande maioria. Todo mundo que já eu converso- chega com um monte de coisa para resolver. Sim. E de repente vai embora com a sensação que ficou coisa para resolver. Com certeza, todo né? dia. Aí você não descansa, você Não, chega em porque casa você de chega- madrugada, isso você aí, está você tá pensando, pensando. eu tenho que fazer isso. Exatamente. Mas, poxa, aquela peça que veio errado. É. Tipo assim, se você tem uma pessoa que te ajuda na parte administrativa, aquela peça que veio errado, deixa de ser um problema seu, passa a ser um problema dela. É ela que tá pensando. Que ela vai entrar em contato, ela vai cobrar, ela vai dizer que veio errado, ela se tiver que devolver, ela que vai despachar. Então, mas hoje é o que eu te falei, eu sou o financeiro, sou o RMA, eu sou tudo na empresa. Então, assim, eu tô ali pensando que, assim, tô torcendo para não vir nada com problema, porque se vier, aí eu tenho que sair para preparar, embalar, preparar e entro em contato, aí pego o código para poder levar no correio, para postar. Então, é o que eu te falei, se eu sair 20 minutos da loja, 20 minutos que eu parou toda a minha parte do meu serviço. Para tudo. Para tudo. Você passou agora recentemente, né, para um procedimento. Isso aí. Ficou aí uma semana, mais ou menos, né? Fiquei 15 dias, cara. Fiquei 15 uma dias. semana antes do carnaval e a semana toda do carnaval. Aí, conclusão disso, trabalhei sábado e domingo Pra passado poder- agora pra botar minha vida em dia, porque assim, é o que eu te falei, quer me matar é o prazo não ser cumprido do equipamento, do orçamento, cara. Se eu falei com você, Anderson, quinta-feira eu tenho um prazo pra você. Eu tenho que te dar o prazo antes, eu tenho que te dar o orçamento antes de quinta-feira. Eu não posso deixar passar, aquilo ali acaba comigo. Se deu quinta-feira, eu não botei nem a mão. Eu já tô te mandando mensagem de manhã, Anderson, ó, tô enrolado, não tô conseguindo ver, cara, tô com muito serviço. Você pode me dar um pouquinho mais de prazo? Se você precisar tirar o equipamento, cara, vou entender, não vou ficar chateado. Porque às vezes não dá tempo, cara. Às vezes não dá tempo, cara. Aí, sim, você já falou a questão de delegar, mas assim, ter uma pessoa te ajudando no administrativo, por exemplo. Pô, seria... Você cogitaria isso, não? Vamos falar de Então, empreendedorismo. Sim, Isso é uma coisa que você acha que faria sim, sentido? talvez que sim, cara. Hoje, conversando com você, talvez que sim. Da maneira que você colocou, acho que se você me pergunta, você chega lá na loja, a gente conversando, pô, Zanato, você não tá pensando, tá precisando de botar alguém aí, não? Eu ia falar, não. Sem pensar. Sabe por que você ia falar não? Porque se a gente está lá na loja, você já ia estar inserido dentro do problema. Você não ia parar para pensar. Você estava pensando, você estava mexendo numa máquina, você está mexendo no notebook. Isso aí. Ia ser automático. Não. Sim, não, é o que não, acontece. não Às vezes o cara chega lá, pô, não tô precisando, não precisa. Aí eu te falo Realmente. não na cara. Agora a gente conversando aqui, eu olhando pelo lado do que é o podcast, o empreendedorismo, a gente está trabalhando essa questão, a gente está debatendo isso. Hoje eu preciso, cara. Te falo que sim. Talvez, conversei até com a minha filha, pô, queria que ela assumisse essa parte pra mim, ficasse lá e resolvesse isso pra mim. As minhas também não vão seguir o que a gente faz. Não dá para contar com os filhos. E a Free Web estão no mesmo caminho. Não tem sucessor, né? Não tem jeito. Não tem. A gente é o único, é carreira solo. Carreira solo. Mas o motivo, às vezes, né, para você delegar, fazer funcionar, e, enfim. Não tem jeito. Mas é uma coisa que, às vezes o empreendedor, até para ele tomar esse tipo de decisão, ele precisa parar. Sim. Ele precisa parar, sair um pouco, né, para poder realmente pensar. Eu já usei algumas situações, uma ferramenta chamada matriz de decisão, né? Matriz de decisão é uma ferramenta onde você coloca quais são as opções que você tem de decisão e as variáveis, e você pontua elas, né, falando de maneira grosseira. E em função dessa pontuação para cada opção, cada escolha que você teria, você define, né, se você deve ou não seguir aquele caminho, tomar aquela escolha. Então, acho que vale a pena. Vou passar para você essa ferramenta, essa matriz. Quero dar uma olhada. Ter ou não ter, né, de repente, um administrativo. Sim. Porque no primeiro momento pode parecer um gasto. Poxa, eu vou desembolsar um salário, sim, né, e a transporte, não sei o quê, eu vou gastar tanto por mês. Empreendedor já faz conta por ano, né? Vou gastar tanto por ano. Mas aí você pensa assim, quantos equipamentos, de repente, a mais eu tenho capacidade de fazer? Igual aí você deixou um gancho aí, porque assim, foi igual a questão do terceirizar. Quando que surgiu a ideia de terceirizar? Quando eu vi que eu não dava conta. Simplesmente eu vi um dia lá que, cara, eu olhei a bancada, aquilo tava lotado de troços para ver dos dois lados e, pô, eu perdendo, preso num equipamento que eu não conseguia resolver. Eu falei, cara, eu preciso de alguém para me ajudar. Aí, conversando. E olha que coisa legal, né? Desculpa te cortar aí, acabei te cortando, mas você terceirizou o seu carro-chefe, você terceirizou o técnico, o que você faz. O que eu faço. Entendeu? Isso aí. De repente, se você pensa em terceirizar o que não é o seu carro-chefe,
Porque você não é administrativo, Não, você não é do sim. marketing, você não, Não, entendeu? isso aí. Até o próprio atendimento. O atendimento. Quando o cara entra em contato, Isso, não isso passar aí. por você no primeiro Não, momento. isso aí. Por mais até que eu esteja ali na loja, a pessoa me faça a pergunta, mas não seja eu que esteja no WhatsApp, porque, cara, Exatamente. toma um tempo, De eu repente, falo isso. se é uma coisa que ela não sabe, ou ele, né? enfim. Me Ô, perguntar. Zanato, estão perguntando aqui, Isso, o você... cara tá- aí já Isso aí, você tá responde. trabalhando e responde, e ela tá Entendeu? digitando lá. Você e não parou pra não- pegar o celular. Mas é isso que, cara, Então, isso assim, toma um tempo absurdo antes. Porque, assim, isso faz falta, né? E às Sim. vezes a gente não pensa nisso, porque a gente pensa o quê? O empreendedor, às vezes, ele está pensando só no negócio, Sim. né? O chefe de cozinha está pensando na comida. Isso, né? isso aí. E assim, o mecânico está pensando ali no conselho do carro, na peça. Ele está pensando no técnico, né? Então, às vezes, ele não... Opa, peraí. Essa área aqui que eu estou fazendo também, de repente, eu posso realmente terceirizar. Né? E, às vezes... uma estagiária que vai trabalhar Sim. 6 horas, 5 horas por dia Isso aí e é vai te tirar um peso de cima, Sim, né? Vai, sim. de repente, aumentar a qualidade nessa área, vai te dar tempo para você, de repente, porque isso até talvez te dê tempo para você delegar. De repente, te talvez tira, eu consiga aprender a te delegar. tira um peso das costas que você fala assim, pô, sobrou um tempinho, né? Sobrou um tempinho, você, opa, vou pegar um cara aqui e vou começar a delegar. E você já tem um time, você tem um Lucas que está há quantos anos lá dentro? Pô, desde o começo, cara. Então, assim, é um cara que conhece, com Sim. certeza, tudo lá dentro. Tudo, né? tudo. Então, esse é um cara que, quando você trouxer alguém para delegar, ele é o cara que vai supervisionar esse cara Isso que aí. você está delegando. Hoje, cara, não consigo me ver um cenário sem ele lá. Hoje a Fritec, assim, a parte da manutenção andaria, mas assim, tem N coisas que a gente, devido a esse volume, o que a gente decidiu? A gente se separou por setores, né? É claro que eu fico sempre sobrecarregado porque eu supervisiono o que eles fazem, mas a gente, pô, já direciona. Chegou isso, vai pro Lucas, chegou aquilo, o Fabiano pegou pra fazer, chegou isso, eu vou fazer e tal, e não sei o quê. Mas, cara, o Lucas hoje automatizou muita coisa, cara. Pô, uma questão do WhatsApp mesmo, já melhorou bastante. Pô, a gente já botar as OS tudo cadastrada pelo Telegram, a gente consegue consultar de qualquer lugar o que tá em aberto, o que tá esperando peça. Então, assim, mas mesmo assim, eu acho que ainda falta alguém que eu te falei, eu sinto essa falta, né? Você consultar de qualquer lugar, né? Por que eu tô falando isso? Porque o empreendedor não basta só ter resultado no negócio dele. Porque você trabalha em prol de alguma coisa, você tem um propósito. Com certeza. Então não adianta você estar tendo resultado no teu negócio, na tua empresa, mas você não tem tempo para usufruir do resultado. Mas então, é isso que eu tô te falando. Por isso que eu te falo assim, às vezes você começa errando, porque assim, eu te falei, eu escolhi empreender, mas assim, do nada. Eu saí de empregado para dono do comércio. Então, como eu te falei, a gente erra e alguns erros vão seguindo você a vida inteira. Então, por quê? Eu aprendi que eu tinha que resolver tudo sozinho, desde lá de trás. Então, assim, a gente vai carregando aquela linha. Mas eu costumo dizer, ô Zanato, que não é um erro, tá? Isso não é um erro. Isso é uma escolha. Com certeza. Não é um erro, é uma escolha. Isso aí. Entendeu? Tem pessoas que pode vir o Papa aqui. Ele não vai delegar. Esquece. Não vai acontecer. Né? Por vários motivos. Um dos motivos é que se ele ficar sem aquilo ali, ele morre. Sim. Né? Por exemplo, tem empreendedores, né, que a gente conhece, com certeza você também conhece, que assim, ele vai estar com 80 anos e ele vai estar ali no operacional, ele não vai sair, porque aquilo é a vida dele, aquilo não é trabalho. Eu me vejo nisso aí. Não é trabalho. A parte técnica, antes, eu confesso pra você, eu não consigo sentar atrás de uma mesa e ficar só fazendo orçamento, conversando. Você não consegue se ver dono de uma rede de Fritex? Não consigo não. Olhando planilha. Não consigo. Mas de maneira nenhuma. Então eu vou estragar pra mim mesmo consertar em casa, eu não consigo não. Eu curto, eu gosto, eu tenho prazer em ver acontecer. E, o equipamento tá com defeito e, você, ligar e, cara, tá funcionando. Bacana. Cara. Aquilo ali me dá uma sensação... É satisfação, né? A satisfação imensa. Não tem grana que pague isso, antes. Te falo com sinceridade. É propósito. Você tem um propósito no teu negócio. Sim, cara, eu curto. A sensação de ver o equipamento... ainda mais se já tiver rodado na mão de um monte de gente e todo mundo falar que não tem solução. Eu levo aquilo como um desafio, cara. Leva o pessoal. Leva o pessoal. Leva o pessoal. Você é só uma máquina, pô. Não, cara, você não vai me ganhar assim, cara. Não. E os que eu não resolvo, eu fico remoendo aquilo um tempão, cara. Como eu tô te falando, eu não sou dono da verdade. Já entreguei equipamento de escrever na nota lá sem solução, me quebra, me mata. Principalmente se eu conseguir resolver em outro lugar, né? Isso aí eu fico aqui na cabeça, cara... Quando vai pra sucata, tudo bem. Cara, ainda fico pensando e eu indago, às vezes, mas o que o cara fez? Ele te falou o que ele mexeu? Porque assim, cara, é o que eu te falei, eu não sou o dono da verdade, mas,
sem solução parece que dá. Dá você não, é um peso, né? Você não foi capaz de resolver, cara. Pô, peraí, cara. Se você fosse médico, então, você morria, né? Se eu perdesse o paciente, eu acho que eu junto com ele, cara. Ia junto com ele. Não ia ter Eu como, sei que não. o médico sem solução Caraca, velho. a consequência é um pouco maior. O cara, eu gosto, curto mesmo. Mas a gente conversando, eu confesso pra você aqui, né? Nesse bate-papo, que a gente. Você vai lá na loja, a gente sempre troca ideia, mas nunca foi uma ideia assim. Hoje foi, pô, super bacana, adorei o convite. Ó, aconselho a galera toda. Top, o podcast é demais. Bacana. Mas, obrigado. pô, cara, hoje eu vi, a gente conversando de empreender, eu vi o meu negócio com olhos que, assim, 26 anos eu não via. Porque, assim, hoje, cara, eu tô pensando até agora no que você me falou. Será que se tivesse alguém ali pra mim só pra aquele pepino lá dos que veio do sei que veio errado, a porrinhação que foi, pra mim conseguir resolver e conversar com a pessoa, eu comprei de novo, agora eu tô esperando chegar. Entendeu? Então, assim, E não é só o braçal, né? Não é só o tempo que você leva, é o psicológico. Sim, cara. Porque você está pensando naquilo. Você tá pensando. E isso acaba trabalhando em outros lugares. Porque às vezes eu tô lugares. fazendo um concerto, mas eu tô pensando. Pô, será que o cara mandou? Por que você veio certo? Será que vai vir certo de novo? Será que não vai vir? É, cara. Se às você vezes tem alguém compra, cuidando disso. Então. Viu que tá em atraso? Pô, porque assim, é o que eu te falei. Às vezes você abre um equipamento. Pô, e aí então, é o que eu te falei. O orçamento é rápido. Eu abri, ó, um teclado. Vamos lá. Tem que encomendar um teclado de um Acer. Aí eu vou lá, entro no fornecedor, faço o pedido e tal, ele me passa, Zé, beleza e tal, faço o Pix, paguei e tal, beleza, tô esperando. Só que aí, por exemplo, se eu tivesse alguém ali que ficasse checando, por exemplo, se hoje aconteceu isso, hoje não, sexta-feira, a menina me ligou, Zé, chegou o teclado? Eu falei, não chegou. Porque às vezes é tanto equipamento que assim, a gente vai botando em espera e eu não tenho assim, alguém para ficar checando o que está mais atrasado. Aí hoje até a gente automatizou isso. O Lucas fez um esquema lá para mim, que eu tô te falando, para mim, devido a essa questão do teclado, é o que eu te falei, eu vou procurando os erros e tentar consertar, para mim poder checar isso. Porque assim, pô, o prazo era sexta e o teclado havia não chegado ainda. Aí eu falei, cara, mas não chegou. Aí, porra, segunda-feira eu liguei para o transportador, liguei para o fone, não, Zé, tá com o transportador. Entrei em contato com o transportador, os caras passaram depois de 6 horas. Aí não tinha ninguém na loja, como que vai entregar? Aí, ó, tá na rota de entrega de hoje. Hoje é quarta? Hoje é quarta. Terça, então. Tá na rota de entrega de hoje. Então eu falei, cara, eu liguei pra mim, não, a prioridade é o seu. Assim que chegar, a gente vai trocar e dito e feito. Cara, meio-dia, meio de pouco, o teclado chegou, foi trocado. Mas assim, se eu tivesse alguém que checasse ali, pô, o prazo que você deu é quinta. Então a entrega tinha que ter feito antes. Porque se eu dei o prazo de quinta, é porque o cara me disse que ia entregar bem antes. Ele deu prazo, na verdade, de sexta, ia chegar na quinta o teclado, não chegou. Passou terça, sábado, domingo a gente não funciona. E correria o risco, de repente, você não ter percebido. Não ter percebido, e a pessoa chega lá e às vezes, cara, pô, e aí, eu vim pegar, tá pronto? Pô, mas então não quero mais. E às vezes é uma coisa que você sabendo, você até se antecipa, né? Tipo assim, pô, mas tá onde? Não, tá no sem distribuição, eu vou lá buscar. Isso aí. Que acontece isso. Acontece, cara. E correio, então, acontece muito, né? O correio, cara... O cara tenta e volta. E o correio eu tô com um problema exatamente nessa questão. Os componentes de notebook, quando é coisa maior, eu boto em transportadora. Eu prefiro pagar mais, mas a transportadora eu consigo rastrear. Eu tenho uma precisão maior do caminho. Agora, equipamento de notebook, cara, é CI, é transistor, é resistor, é pequenininho. Os caras não botam, porque não tem volume. Tá arriscado a transportadora me cobrar mais do que a peça. Então é correio. Então, cara, eu fico à mercê do correio. Eu fico à mercê do correio. Porque o correio hoje em dia ficou uma instituição falida. Nosso correio hoje está quebrado, coitado. Eu não sei se que quiser arrumar o nosso correio. A gente tinha orgulho de falar que correio era a única instituição no Brasil que funcionava. Pô, a gente falava isso, correio, você comprou... Não entrega a idade, não. Entrega a idade. Hoje, cara, o nosso correio tá um caos, velho. Então, assim, acontece muito comigo. Pô, já aconteceu de dar lá como assim... Tentativa 1 de entrega, ninguém na loja. Pô, aí você vai ver a hora meio-dia, impossível, a loja não fecha para almoço. Eu trabalho de 9 às 18 direto, a gente fez um esquema de revezamento de almoço para não fechar. Então não tem como o cara ter passado. É um ser humano, né? É um ser humano. Sim, aí, às vezes o meio-dia deve estar fechado, né? Então eu vou falar que está fechado, passei lá meio-dia. Passou a segunda vez lá, pô, entrega, né, não tinha ninguém para receber. Aí vai ali 5 horas da tarde, impossível, a loja fecha 6. Aí eu tenho que correr no correio. Eu falei, pô, menino, mas já era a segunda vez. Na terceira vai voltar. Exatamente. Aí olha o transtorno que você vai me gerar, porque eu já estou esperando já há um tempão, o prazo já está atrasado. Então hoje, quando eu compro de correio, eu boto no celular. Todo dia eu checo ali para saber onde está. Todo dia eu fico... Então assim, se eu tivesse alguém para fazer isso para mim, eu não estaria nem preocupado com isso. A pessoa que tá... Exatamente. Cara, ó, primeira coisa que eu tenho que chegar na loja hoje, precisar lá, até ver o que está aí no correio, o que eu comprei. Pô, ó, isso aqui está no prazo, isso aqui entrega hoje. Se não entregar...
Eu já vou... E você vai descobrir, ô Zanato, você ter uma pessoa... Lógico, tem que ser uma pessoa boa também. Sim, não é uma tarefa fácil. Não. Né? Arrumar uma pessoa boa não é uma tarefa fácil. Mas você vai descobrir que tem coisas que você nem imagina que precisa ser controlada ou ser organizada, que vai passar a ser organizado. Tem coisas que você nem imagina. Não, é isso que eu tô te falando. Né? Porque assim, é o que você falou. Você cantou a pedra aí. Eu consegui ver isso hoje porque eu não tô lá dentro. A gente hoje tá conversando, a gente tá batendo um papo. Normalmente, quando você vai lá, eu tô fazendo alguma coisa, eu tô falando com você e fazendo alguma coisa. Você já reparou isso lá. Sim. Às vezes é raro o tempo que eu consigo parar e ir no balcão e conversar descontraído, alguma coisa. Às vezes não, eu tô sentado na bancada e tô conversando com você e fazendo alguma coisa. Então, hoje, da maneira com a qual você me abordou, eu consegui ver essa questão. Bacana. Vamos abrir até um desafio aqui, né? Quem está assistindo a gente aqui. Se você já, né, vive esse momento, se você está passando por esse momento, né, tem essa mesma dificuldade, comenta aí embaixo aí lá no YouTube aí, faz seu comentário, que a gente vai interagir, a gente vai, né, responder seu comentário lá, para a gente saber, né, se isso é uma particularidade do Zanato. Vamos ver. Às vezes é uma mania que o Zanato pegou e... Mas eu tenho certeza que não, eu acho que você bem mais de 90%. Assim, a gente... Você vai pegando uma experiência. E tem clientes também, né? Nós atendemos aí com 25 anos algumas centenas de clientes. E a gente vê que é muito comum, e não só em empresas de pequeno porte, né? Você vê empresas, às vezes, de médio porte, empresas aí com 50, 100 funcionários, que às vezes o dono está muito no operacional, né? Ele não delega. Não consegue ele não consegue, algumas áreas ele não consegue delegar. Então, assim, é mais comum do que a gente imagina. Imagina, isso aí. E alguns que tipo assim, não vai delegar mesmo, ninguém vai fazer ele delegar. E tem aquele que às vezes ele quer delegar e ele tem dificuldade em delegar. Às vezes já tentou uma, já tentou duas, não conseguiu uma pessoa. Que a gente já passamos por algumas situações de testar, vamos colocar fulano, vamos chamar ciclano. Acontece. E assim, hoje é difícil também, né, cara? A gente tem a gente vê todo mundo querendo trabalhar, mas você chama o cara, você vê que ele não quer trabalhar, ele quer um salário e não quer fazer nada. Então, assim... É difícil, é o que eu te falei. Tá muito difícil. Tá muito difícil. Comprometida, tá muito difícil. E como eu te expliquei, né? A Fritec é uma empresa pequena, perto de grandes empresas aí, mas é uma empresa de família. Então, assim, eu considero aquilo uma família. São famílias que dependem daquilo ali. Então, se aquilo ali falha, se a engrenagem falhar por algum motivo, algum lado vai ter uma retaliação, dano, né? vai ter um dano, vai ter uma consequência. Então, assim, eu preciso que por isso talvez que eu fique tão centralizado, tão preocupado. Entendeu? E assim, hoje, agora conversando, nesses 15 dias que eu fiquei afastado, eu pensei muito nisso também. Que eu fiquei falando, uma boa oportunidade, né? Sim, porque, tipo assim, os meninos mandavam mensagem, cara, fulano tá aqui, o que eu falo, o que eu faço? Então eu falei, caramba, cara. Aí você para pra pensar, eu falei, cara, se Deus me livre e guarde, eu não saio daqui, cara, acabou aquilo lá, eles não vão tocar sem mim. Tem que andar sem você. Entendeu? Então, assim, eu sempre falo, cara, se algum dia eu faltar, isso aqui é de vocês, cara, toca essa loja. Aí eles vão arrer a porta. Eu acho que sim, cara. Eu acho que ele vai baixar a porta, tira pra dentro ali dentro, cara. Infelizmente, vamos entregar os equipamentos que tá aqui. Ou vai mudar, vai pivotar, vai mudar a forma de trabalhar. Cara, sei lá. A gente não sabe. Mas realmente, isso aí, Zanato, eu acho que a gente traz à tona aqui, né, a importância da organização, de ter processos, né, bem definidos. Você comentou aí, né, que você já tem algumas automações. Sim, bastante. Que te ajudaram muito, né? Muito. E assim, a automação ela ajuda, mas para você fazer automação, você precisa de tempo para planejar a automação. Sim. Então, às vezes, muitas pessoas... não, eu vou fazer, amanhã eu faço, depois eu faço. Isso aí é horrível, cara. Né? Então, tem que pegar e fazer, né? Não tem jeito. Não tem jeito, cara. O que tem que ser feito tem que pegar e fazer. Não dá para deixar para depois. Porque aquilo vai acumulando, vai virando uma bola de neve. Né? E aí depois você acaba se perdendo. Eu te falo que assim, eu confesso pra você que eu melhorei muito antes. Antes eu era, até essa questão de terceirizar, como eu comentei com você, eu era extremamente centralizado. Eu tinha que ver tudo, cara. Assim, chegava a me incomodar quando fazia alguma coisa sem não passar por mim. Entendeu? Confesso que a gente não frio na barriga, né? Eu não questionava, até porque eu te falei, eu confio plenamente, os meninos estão lá comigo. O Lucas e o Fabiano é mais recente, mas o Lucas está comigo desde que a gente começou. Portanto que quando eu fui montar a loja, eu virei para ele e falei assim, cara, Lucas, é o seguinte, cara, eu saí lá, não tenho grana, vou montar a loja, quer ser meu sócio? Ele, mas eu também não tenho grana. Eu falei, não precisa entrar com nada não, cara. Vambora. Só entra trabalhando, velho. Vambora. Eu vou montar a loja. Você vai começar com nada mesmo? Cara, não divide nada para dois, dá nada para todo mundo. Então assim, vamos tampar. E assim, a gente deu muito certo, ele tá comigo, confio cegamente no que ele fala, portanto que assim... Outra coisa que é interessante, às vezes uma empresa pequena acontece isso, nunca trabalhei em uma empresa tão grande, então não sei te dizer, mas
acaba que a cabeça dele pensa junto com a minha. Então, às vezes, uma resposta que eu vou dar, ele já deu de tanto tempo de convivência comigo. Já acostumou. Ele já sabe o que eu vou passar. Então, muitas das vezes... Já pensa igual a você. Já pensa igual a mim, entendeu? Então, assim... Só que, aí o que eu te falei, nesses 15 dias que eu fiquei fora, teve situações que ele não sabia em que direção tomar. Eu acho que agora você vai ter que contratar a consultoria do Por Trás da Placa. Vou ter que Né? a gente vai ter que depois dos sentar bastidores lá e conversar. Bom, e resolver isso aí. nosso tempo acabou. É uma pena. Nosso tempo acabou, nosso bate-papo aí tá muito bacana, muito legal. São 24 anos de trajetória, Sim, é muita sim, coisa, é muita muita história para coisa, contar, né? muito, A gente aqui vai- só pincelou Isso aí. algumas, né? Algumas. Aí, assim que desligar as câmeras, vai lembrar daquelas mais cabeludas, mas pô, aí, essa aí faltou. Fica para um próximo podcast. A gente marca um segundo episódio. Nath, quero te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço o convite, cara. Ter aceitado estar aqui, foi um Sim, bate-papo sim, legal, bacana. bacana. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar, vai Vai. se identificar. Sim, sim. É, Acredito que isso sim, que é- porque que é o importante. que a gente levantou aqui, acredito que do meu lado, como empreendedor, e as questões que você me indagou aqui, acho que não só eu passo por isso, não. Muita gente que está começando, Muita às gente. vezes, o medo de empreender e fica confuso, Muita cara. gente, Então com isso é certeza, legal acompanhar com e certeza. pegar Com as certeza. histórias. Bom, aqui a gente termina mais um episódio do Beleza. podcast Por Trás da Placa. E você que está acompanhando a gente aí no YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar. Né? O conhecimento tem que ser compartilhado para que outras pessoas, né, Com possam certeza. também estar acessando. E faça os comentários aí sobre tudo que vocês ouviram aqui, como eu já falei anteriormente. Se você passa por isso, conhece alguém que passa, comenta aí, tem dúvidas, perguntas, coloca aí no comentário que a gente vai interagindo, respondendo, passando o que a gente tiver de conhecimento e, logicamente, aprendendo com vocês também, que a gente está aqui para trocar conhecimento. Um forte abraço e até o próximo episódio.